Muito bem, senhores, vamos começar a falar sobre tuberculose. Eu queria primeiro dizer que nós vamos tentar passear sobre o tema e slide a slide, porque eu diria que tuberculose é um tema bastante árduo. Por ser uma infecção predominante no mundo inteiro, aproximadamente um terço da população mundial tem contato, ou já teve algum contato do tipo infectante com o bacilo da tuberculose. A gente tem uma situação extremamente crítica do ponto de vista endêmico com relação a uma doença infecciosa, como exemplo de uma doença infecciosa persistente, endêmica no mundo inteiro e de tão difícil controle e tratamento, até porque nós temos que falar claramente que várias cepas, vários bacilos estão se tornando multiresistentes. Então, assim, se há uma doença infecciosa crônica que empolga e que dificulta a gente falar sobre ela, pelas nuances, pelas dificuldades, pela variação, pela forma com que ela se comporta do ponto de vista de história natural da doença, tuberculose, é a tuberculose. Ou seja, uma doença extremamente difícil da gente falar e da gente tratar, da gente entender, da gente conseguir acompanhar todas as suas formas. Então, basicamente, eu queria começar falando do velho e bom bacilo, né, de Koch, o BK, né, como a gente vulgarmente fala, que é o Mycobacterium tuberculose. Pelo método Ziel-Nielsen, é um BAR, né, positivo, não que seja o único, as outras micobacterioses também podem ser BAR positivas, bacilo álcool ácido resistente, e outras bactérias também podem ser álcool ácido resistentes. E esse bacilo ele tem características interessantes que nós vamos ao longo da aula tentando enquadrar e posicionar para que a gente possa raciocinar sobre a patologia como um todo. Então vamos falar basicamente do que a gente tem do ponto de vista de transmissão. Bom, todos sabem que a transmissão da tuberculose é basicamente uma transmissão, como a gente está vendo aí no slide, a transmissão aérea, ou seja, do perdigoto, do spray aéreo, há uma eliminação de gotículas que carregam vários milhões de bacilos e a outra pessoa inala. Essa é a forma clássica, a forma principal de transmissão por via aérea de pulmão a pulmão. Ou seja, o doente que apresenta a escavação, que apresenta o granuloma com bacilo rompido, ou seja, a área de doença rompida para a árvore brônquica, é que na sua tosse, na sua produção de escarro, na sua produção de gotículas para o ambiente, transmite a tuberculose. Essa transmissão, ela basicamente tem que ocorrer em situações mais íntimas. Então, é uma doença que basicamente está relacionada a grandes aglomerações humanas. Claro, porque é necessário que você tenha uma certa intimidade com a pessoa, enfim, infectada pelo bacilo e com a infecção acontecendo, para que você transmita a outra pessoa. Ou seja, não há como se ter tuberculose em campo aberto, transmitir a tuberculose, em campo aberto, já que a gente sabe que o bacilo também, sob a ação da luz solar, da luz ultravioleta, ele acaba por morrer relativamente rápido. Então é um bacilo que se comporta com mais facilidade do ponto de vista de transmissão quando a gente tem um local mais fechado, ambientes escuros, ambientes de janela fechada. Então eu vou citar um exemplo clássico, que não é exemplo nacional, mas pode também ser um exemplo nacional, como Copacabana, que nós temos vários apartamentos apertados, pequenos, várias pessoas morando próximas. Então é um ambiente que tem níveis endêmicos de tuberculose bastante elevados. Como também em Nova York, determinadas regiões, por exemplo, a gente vai falar do Bronx, é uma região um pouco mais pobre, que você tem basicamente, lembram favelas verticais, então você tem vários prédios, vários conjuntos habitacionais com várias pessoas intimamente relacionadas, o que aumenta em muito
o risco de tuberculose. E claro, nos países subdesenvolvidos, com estruturas muito mal estruturadas do ponto de vista de habitação, em que várias pessoas moram muito próximas, sem uma infraestrutura de ventilação, etc. e tal, aumenta o risco de transmissão e da continuidade endêmica, né, da doença tuberculose. Bom, então vamos falar, como é que a gente sabe, como é que funciona a estrutura de confirmação que esse doente teve contato com o bacilo da tuberculose ou que ele tem a infecção pelo bacilo da tuberculose. Cabe lembrar que o bacilo da tuberculose, ele nos causa uma reação que a gente chama uma reação pelo braço celular. Ou seja, a gente faz uma resposta imunológica pela via celular, que é uma resposta imunológica que leva mais ou menos, num primeiro contato, de 3 a 8 semanas, diferente da resposta humoral, que é um pouco mais rápida. E o que significa isso? Esse bacilo ele vai ser recepcionado pelo organismo fagocitado e vai ser apresentado às nossas células, geralmente células T, e esse bacilo muitas vezes vai ser guardado de alguma forma, porque a gente muitas vezes não consegue eliminá-lo. Ele serve de cópia para que se tenha a proteção pela nossa resposta celular. Então, o que é importante a gente falar com relação a isso? Que há um tempo para que se tenha essa resposta. E nesse momento isso facilita uma certa disseminação, como eu vou falar a seguir. Então, como é que eu confirmo que esse doente teve o contato com o bacilo da tuberculose, com o BK? Bom, então a gente tem aí o PPD, o teste Mantoux, e a gente sabe o seguinte, a gente faz a injeção subcutânea, intradérmica, e aí quando a gente tem um PPD maior ou igual a 5 milímetros, a gente considera reator. Abaixo de 5 milímetros, a gente considera não reator. Bom, e quando a gente faz a vacinação usando o bacilo de Calmette-Guerin, que é o bacilo a partir do Mycobacterium bovis, como é que isso acontece? Quer dizer, se todos nós no Brasil somos vacinados, como é que a gente raciocina do ponto de vista de PPD? Então, teoricamente, se todo mundo já foi vacinado e teve um contato com um bacilo parecido, a gente pode ter uma reação parecida. Agora, vamos lembrar o seguinte, que a princípio o BCG ele tem uma ação, do ponto de vista de proteção, bastante especial, que nós vamos falar aos poucos durante a aula. Então, o que acontece com relação ao BCG do ponto de vista de PPD? Ele só vai ser reator, geralmente, por no máximo 2 anos. E se a gente for pensar do ponto de vista de prazo, até no máximo 10 milímetros. Então, 2 anos e do ponto de vista de endurado, no máximo até 10 milímetros. Ou seja, se ultrapassar isso, significa que o doente não é apenas uma reação relacionada à vacinação pelo BCG, e sim uma resposta já informando que esse doente tem doença, ou seja, maior do que 10 milímetros, você passa a ter uma situação considerada doença. Então, o paciente não vacinado pelo BCG, a gente considera reator após 2 anos, maior ou igual a 5 milímetros. Se ele, até 2 anos, o BCG pode dar uma reação parecida com essa. Agora, maior do que 10, até 10 milímetros, maior do que 10 milímetros, a gente considera que o doente está tendo uma situação nova, está abrindo o quadro de infecção nova, uma doença aguda, uma tuberculose. Bom, vamos lá. E que outras abordagens a gente pode fazer? A gente tentou outras formas de tentar evitar essa confusão com BCG, então foi tentado interferon gama, outras coisas moleculares, mas na realidade, do ponto de vista prático, não funcionou, não foi reconhecido pelo Ministério da Saúde, e a gente continua usando o próprio BCG e o PPD, ou melhor, o PPD com esse risco de interferência pelo BCG. Bom, e como é então a fisiopatologia da tuberculose? Como é que acontece a tuberculose de uma forma geral na nossa sociedade? A gente tem então o que a gente chama de prima infecção. O que significa prima infecção? Geralmente a criança ou enfim, o adulto jovem, dependendo do seu contato com o bacilo,
ele vai fazer uma reação inicial quando esse bacilo adentra o organismo, geralmente pela via aérea. E o que é que vai realmente acontecer? Quem é que vai fazer essa ação? Como eu já falei, essa ação é feita basicamente com uma resposta celular. Então, qual é a célula principal que a gente tem atacando e tentando resolver essa infecção nova que nós estamos tendo por esse germe que está adentrando ao corpo? Quer dizer, basicamente, quando o bacilo da tuberculose, quando o bacilo de Koch, ele entra no organismo, a tendência é que ele tente invadir determinadas regiões do corpo. Nesse momento, os nossos macrófagos pulmonares, alveolares, eles englobam, fagocitam os bacilos de Koch e tentam, de alguma forma, eliminá-los. Só que, na realidade, a nossa resposta é muito lenta, ela leva de 3 a 6 semanas para acontecer, para que essa resposta seja realmente efetiva a ponto de conseguir conter o bacilo. Então, no primeiro momento, a gente não consegue conter o bacilo e o bacilo se desenvolve, ele consegue, de alguma forma, invadir as nossas estruturas. Você faz como se fosse uma bacteremia, ou seja, o micobactério começa a espalhar por todo o corpo na prima infecção. A gente corre o risco, inclusive, de manter esse micro-organismo por todo o corpo. O que é que evita, então, que esse organismo faça infecção em outros locais? Na realidade, na maior parte das vezes, o que evita é a vacinação com BCG precoce. Ou seja, essas situações de infecções mais graves, é o BCG que segura na maior parte das vezes. Não que a gente não possa ter, mas geralmente é o BCG e a gente vai falar sobre isso mais à frente. Então, na prima infecção, você tem, na realidade, uma tentativa dos macrófagos, linfócitos T, e faz o que a gente chama de granuloma. Você tem células englobando essa estrutura, formando uma organização epitelial, formando uma estrutura fechada, mantendo o bacilo ao centro, de forma que a gente faz o que a gente diz uma formação de um cásio dentro do granuloma, e esse cásio mantém aí uma acidez, um pH baixo, tentando segurar o crescimento do bacilo, uma certa anaerobiose. Mas, na realidade, no primeiro momento, quando o bacilo adentra ao macrófago, que ele é fagocitado, ele, pelo contrário, ele consegue até se reproduzir. E ele consegue vencer, muitas vezes, as nossas células de defesa dos nossos macrófagos, impedindo que ele consiga efetivamente eliminá-lo. A reprodução dos bacilos é muito grande e isso vai levando que a prima infecção ela vá tomando uma proporção cada vez maior. Então, resumindo, você faz a inalação, como a gente já apresentou anteriormente, da transmissão, né? Ou seja, outro ser humano por gotícula, então essas gotículas permanecem no ambiente, e aí você inala. A partir daí, você começa com uma situação sem defesa e você dissemina por todo o organismo, como a gente vê aqui no slide, o bacilo. E esse bacilo, de uma certa forma, ele começa a se distribuir por todas as regiões do corpo e que podem, em algum momento da vida, evoluir com a infecção em vários locais. Até no próprio pulmão, como a gente está falando, que é o mais comum, osso, rim, retina. E a imunidade celular adequada, ela tenta fazer o que eu já falei anteriormente, formar um granuloma caseoso. Por que o granuloma caseoso? Por causa daquilo que eu já falei, ou seja, essa estrutura, ela tenta manter o bacilo, que é ávido por oxigênio, que é ávido por áreas aeradas, para que ele fique retido, contido numa área com pH baixo e sem o contato com a estrutura aérea, principalmente a gente falando aí do pulmão. Então esse granuloma caseoso, como a gente vê aqui no nosso slide, você tem as células T sensibilizadas, as células epiteliais ali juntas formando o granuloma, e você tem um centro caseoso que é um centro de necrose. Esse centro com necrose é um centro com pH baixo, é um centro na tentativa de você manter e conter a infecção e matar o bacilo. Essa é a ideia principal. Só que nesse primeiro momento, muitas vezes o bacilo vence. Esses granulomas rompem e esse produto continua caindo na árvore brônquica e continua o processo de infecção. Então, o granuloma, muitas vezes, ele pode até conseguir conter, através dessa situação que eu já falei anteriormente, do produto cásio, nessas 3 a 8 semanas, com essa evolução da tua resposta celular, com a chegada de citocinas, com estruturas voltadas para a destruição
com a proteólise nesse local caseoso, com esse pH abaixo, tentando segurar. Mas ele efetivamente muitas vezes não cura. Ele consegue conter a infecção, mas curar efetivamente ele não cura. E aí o que acontece? Eu consigo, de alguma forma, com isso, segurar que essa infecção se acomode e evolua de forma a causar uma situação mais grave no doente. E aí a tentativa é manter aquela cópia daquele bacilo guardada, ou a cópia daqueles bacilos controlada, apesar da infecção não ser curada. E aí como é que a gente chama isso? A gente chama esse local onde houve essa prima infecção, essa chegada, essa reação toda local, a gente geralmente costuma verificar, muitas vezes até na radiografia, como alguma coisa calcificada, dependendo do tamanho desse granuloma, com o nódulo de Ghon. E o que é o nódulo de Ghon? É exatamente essa reação inicial principal que fica como base de memória imunológica celular para o bacilo da tuberculose, na tentativa de evitar que a gente faça uma outra infecção futura. Ou seja, o bacilo fica ali com uma situação contida, apesar do doente ter feito esse quadro inicial, essa prima infecção. E aí como é que a gente encontra? Aí a gente está vendo o granuloma, né, como uma reserva técnica, né, uma reserva imunológica. A gente vai ver lá essa estrutura caseosa, como a gente vê aqui, num aspecto que lembra um pouco uma ricota, desculpa a comparação, mas é um fato, por isso o nome caseo, né, vem das estruturas do leite, né? Essa estrutura fica ali contendo o bacilo numa situação de, como eu disse, de reserva imunológica, para que se tenha a memória desse bacilo ali sob controle. Apesar de não se ter completamente curado o processo infeccioso, esse processo fica contido. Muito bem, e aí a gente vê a microscopia e ainda mais maior aumento, a gente vê claramente aquilo que eu já descrevi anteriormente, as células epiteliais e a região da necrose caseosa, aquela proteólise central, e os bacilos guardados ao centro desse granuloma. Bom, mas isso acontece sempre? Essa é a grande pergunta. O que modifica essa evolução da doença? Bom, muito bem. Essa evolução da doença, com a imunidade celular adequada, o que acontece? A gente faz o granuloma e realmente consegue conter o quadro infeccioso. Em apenas 5% dos casos, você tem uma imunidade celular deficiente nesse primeiro ataque do bacilo, no primeiro contato. E 5% das pessoas acabam por desenvolver a tuberculose primária. Ou seja, o bacilo acaba por evoluir, ultrapassar as nossas defesas. E aí, como é que é essa situação do ponto de vista clínico? Você geralmente acomete as crianças, lógico, ou então adulto muito jovem, alguém que não teve muito contato, enfim, é mais raro hoje em dia a gente pensar em grandes populações você não ter tido contato, mas efetivamente quem tem contato são as crianças pequenas. E como é que isso acontece? A criança entra em contato e não consegue segurar, ela faz realmente um quadro infeccioso que lembra um quadro de pneumonia, uma pneumonia atípica, autolimitada. Muitas vezes, o que você pode imaginar? Meu Deus, a criança com um quadro de tosse, febre, expectoração, muitas vezes nem tanta expectoração assim, causando um infiltrado pulmonar, isso é comuníssimo em criança, aumento dos hilos, ou seja, aumento da adenopatia hilar, que é o complexo de Rank, que a gente chama. Essa situação é uma situação que pode passar desapercebida, meu Deus, crianças de 4 anos, em momento de creche, pré-escola, fazem muitas infecções. Então ela pode ter um quadro de tuberculose primária, por causa dessa dificuldade ainda de maturidade da resposta celular, ou até por não ter contato efetivo com o bacilo, ou receber um grande spray, receber um grande inalado com grande quantidade de bacilos, e aí acabar por desenvolver essa tuberculose primária. Mas basicamente, esse evento ele acaba evoluindo autolimitado. Acaba passando por uma pneumonia atípica, mesmo sem tratamento. E aí, o que significa? Significa que a criança desenvolveu o quadro e, de uma certa forma, ele conseguiu conter também a tuberculose. Bom, e quais seriam essas complicações dessa situação clínica específica? Se essa situação for controlada, for estabilizada,
O máximo que a gente pode ter, do ponto de vista mais simples, é você ter uma telectasia por essa situação do cásio grande, a formação do granuloma comprimindo o brônquio, ou então uma forma primária um pouco mais progressiva, ou ainda assim, um pouco mais à frente, essa forma primária, você pode ter no adulto jovem, até no próprio adolescente, a tuberculose pleural, ou ainda, se essa resposta for péssima, isso geralmente pode acontecer, como a gente vê aqui no slide, em crianças menores de 2 anos sem BCG, sem vacinação com BCG, para a tuberculose miliar ou meningite tuberculosa, que são as situações mais graves. Como eu já havia dito anteriormente, a grande função do BCG é evitar que, além dessa fase, essa tuberculose primária, você tenha essa situação mais grave de BK pleural ou de BK miliar ou meningite tuberculosa. Essa é a grande função da vacinação para o BCG. Não é evitar absolutamente que a pessoa faça a prima infecção, porque ela fará. Nem muitas vezes esse quadro de tuberculose primária, já que tem uma resposta ainda celular deficiente, que essa pessoa não desenvolva o quadro infeccioso. A pessoa até tem o quadro infeccioso, só que com a vacinação do BCG, a gente consegue evitar essas evoluções mais graves. Então, está aí o alerta da vacinação pelo BCG, conseguindo conter esses eventos mais danosos do ponto de vista de tuberculose primária. Bom, então vamos tentar reorganizar o entendimento. O básico 5% adoecem com BK primário. E o restante, 95% da população, controlam a infecção. Dos que não controlam, o que pode acontecer? Dos que não controlam, 5% podem evoluir com o que a gente chama de tuberculose pós-primária. O que seria, então, a tuberculose pós-primária? A gente falou daquele quadro inicial, da prima infecção, né? E que pode fazer esse quadro que a gente demonstrou como tuberculose primária, né? 95% das pessoas controlam, vão ficar lá com seu bacilo reservado, porém 5% ao longo da vida vão desenvolver o que a gente chama de tuberculose pós-primária. E o que seria isso? Então vamos estudar o que é a tuberculose pós-primária. A tuberculose pós-primária é o que nós estamos habituados a ouvir e a ver na nossa prática do dia a dia, tanto o leigo quanto a pessoa o profissional de saúde, na nossa prática clínica. E o que é? É o quadro de reativação de um evento primário ao longo da vida adulta. E onde é que a gente costuma ver essa infecção pós-primária? Então a gente tem os segmentos 1 e 2, que é no lobo superior, o segmento ápico posterior, e no lobo inferior, o segmento superior, que é considerado o segmento 6. São as áreas mais comuns de acometimento da nossa infecção por tuberculose, levando à formação que a gente está habituado da escavação pulmonar. Então, assim, a gente tem, no primeiro momento, uma fase que a gente chama de disseminação da tuberculose naquela prima infecção. Com a infecção clássica, essa infecção primária, na realidade, a gente está com a fase de disseminação do bacilo. E nessa fase, a gente chama de uma fase de escavação. Você faz a cavitação pulmonar por uma reativação de um foco primitivo, de um foco anterior. Ou seja, qualquer situação do ponto de vista imunológico que volte a piorar esse indivíduo, ele reativa esse foco inicial que ele teve durante a vida. Ou seja, e se ele ficar mais vezes exposto ao bacilo, ele também, depende da sua condição, ele vai desenvolver novamente a doença, que a gente chama dessa tuberculose pós-primária. Então aí a gente vê claramente a cavitação pulmonar, e essa cavitação, é claro, dependendo da evolução do indivíduo e do tratamento, se ele conseguir fazê-lo ou não, esse doente vai evoluir, às vezes, para a morte. Ou seja, se esse doente não for tratado, cada cavidade dessa a gente vai ter aquela situação toda de granuloma, de tentativa de conter, resposta celular. E essa resposta toda que acaba por causar essas lesões todas. Ou seja, então o raciocínio é que muito do que tem de lesão do ponto de vista de órgão é da lesão causada pela nossa própria resposta celular tentando destruir o bacilo. E esse bacilo rompe aquela estrutura que a gente falou, ele ultrapassa, cai no brônquio
e ele atinge outras áreas pulmonares, ou ele atinge o outro pulmão, e ele vai se disseminando a ponto de, dependendo da resposta desse indivíduo, ou exacerbada demais ou de menos, a destruir cada vez mais o órgão e dependendo da situação da gravidade, evoluir para o óbito, como eu falei anteriormente. Ou seja, do ponto de vista de infecção, essa infecção vai se perpetuando, vai se agravando, e a gente, por não conseguir conter, o indivíduo, por não conseguir conter, acaba evoluindo para o óbito. Então, aí mais um exemplo, né, da área de cavitação pulmonar, né? A gente vê aqui claramente o que acontece, o elemento caseoso justaposto, mostrando claramente o tipo de reação que o organismo faz e acaba por destruir o próprio indivíduo. Então, não é só a morte exatamente pela bactéria, ou seja, pelo bacilo. Na realidade, a morte é pela destruição causada pela nossa reação para tentar conter o bacilo. E a gente não pode esquecer que a gente tem uma disseminação, de uma forma geral, hematogênica do bacilo naquela primeira infecção, e a gente pode ter essa disseminação para osso, a gente pode ter para rim, e muitas vezes o que a gente faz no exame do rim é tentar observar, por exemplo, nos casos de bacteriúria assintomática, você faz a cultura, nada cresce. Bacteriúria sem sintoma, nada cresce. A cultura é negativa. E aí você vai ter que pensar em tuberculose renal, que é o quê? O acometimento do rim pelo bacilo e muitas vezes causando também destruição do parênquima renal, como a gente vê aqui, a destruição do parênquima pulmonar. Bom, aí outros exemplos, então, a tuberculose já contaminando. A gente vê claramente aqui o outro pulmão e aqui a imagem aparentemente de uma tomografia linear, pegando os ápices pulmonares, região que é de preferência, né, que é de eleição do bacilo, porque parece ter uma conformidade, eu diria, do ponto de vista de pressão de O2, né, uma área aerada, mais aerada, as partes superiores pulmonares são mais aeradas, costumam ter mais oxigênio, e também por algumas coisas relacionadas à drenagem específica do ponto de vista linfático. Por isso a gente falou dos segmentos 1 e 2, do segmento 6, que parecem ser os segmentos mais específicos com relação à drenagem linfática e do ponto também de vista de aeração. A gente repara também com relação, muitas vezes, ao lado direito, né, por uma questão talvez de brônquio, enfim, que é o mesmo raciocínio das outras pneumonias. A gente não pode esquecer que tuberculose é um evento pneumônico, é uma pneumonia pelo bacilo de Koch. Então, o raciocínio é muito parecido e a evolução da doença é parecida também. E vamos continuar, então, vendo isso nos próximos slides. Bom, então está aí, mais uma vez, a lembrança da cavitação e das possíveis complicações que a gente tem na tuberculose pós-primária. Então, relembrando o lobo superior, segmentos 1 e 2, e o segmento 6 no lobo inferior. E as complicações quais são da tuberculose pós-primária? Como eu já falei, a disseminação broncogênica, a progressão da doença, enfim, levando ao óbito, a fibrose pulmonar, a deformidade de toda a estrutura do parênquima pulmonar, bronquiectasias, ou seja, lesões que levam à destruição e levando à bronquiectasia, muitas vezes no local da cavidade causada pelo bacilo, pela destruição da nossa resposta. Esse local pode ser acometido por uma infecção secundária, uma infecção por fungo, né? E a gente chama de aspergiloma, e às vezes essa posição desse fungo ele muda essa estrutura fúngica, ela se transforma num modelo tipo uma bola, né, dentro da cavidade, e a gente chama de fungus ball, inclusive ela pode efetivamente mudar de posição dentro dessa cavidade da tuberculose. Ou, muitas vezes, a gente pode ter uma situação extremamente deletéria, gravíssima, é um evento hemorrágico, que é a ruptura de um vaso grande dentro da área da cavitação, que a gente chama de aneurisma de Rasmussen, e que leva a drenagem desse sangue para a via aérea e hemoptise franca, e o doente pode morrer sangrando pela dificuldade de conter esse quadro de sangramento desse vaso que está sangrando para dentro dessa área de cavitação da tuberculose. Bom, muito bem. E como é que então a gente faz o diagnóstico desse quadro de tuberculose? Quais são os dados, quais são os comemorativos clínicos e laboratoriais
que nós temos para fazer o diagnóstico de tuberculose. Então vamos lá. A clínica sempre soberana, o escarro e o raio-x de tórax. Bom, basicamente a clínica, é claro, a gente vai ter o clássico para diagnóstico de tuberculose. Toda pessoa que tosse por mais de 3 meses, aí eu vou falar do nosso maravilhoso país, tossiu por mais de 3 meses, é igual a pensar em tuberculose. Tosse crônica acima de 3 meses tem que pensar em tuberculose. Qualquer tosse crônica produtiva no Brasil tem que pensar em tuberculose. Qualquer tosse, mesmo não produtiva, tem que pensar em tuberculose. Então, o que vem acompanhado com quadro infeccioso clássico? Febre, perda de peso e perda do apetite. A liberação de fator necrose tumoral alfa, TNF-alfa, leva à perda de apetite, à perda de peso, a essas citocinas inflamatórias, a própria situação do quadro infeccioso leva a um consumo metabólico, ao consumo desse doente, emagrecimento. Então, o doente que apresenta tosse produtiva, febre, perda de peso, emagrecimento, sudorese noturna. O que é a sudorese noturna? É o evento da efervescência. Muitas vezes o doente está fazendo aquela febre no período vespertino e ele faz a defervescência, como se ele estivesse falando da bacteremia. Ou seja, o doente libera produtos pirogênicos no sangue e altera o centro termorregulador talâmico, e aí você tem então uma alteração da temperatura, fazendo febre e muitas vezes fazendo essa defervescência com sudorese noturna. Então, o doente com esse quadro florido todo não tem como não pensar em tuberculose no nosso meio. E aí, o que a gente tem do ponto de vista de diagnóstico específico? A gente tem a baciloscopia, a busca pelo bacilo, e geralmente o BAR é o que se diz, né? É a baciloscopia. É o achado do bacilo álcool-ácido resistente. Em pelo menos 2 amostras, no dia e na manhã seguinte. Por quê? Porque na manhã, a tentativa de você fazer um acúmulo maior de secreção e você ter condição, naquele toalete inicial, ter mais acúmulo de bacilo, às vezes infecções não tão bem caracterizadas. Ou infecções mais iniciais, em que você não tem uma positividade ainda tão grande. Bom, enfim, ou ainda o teste rápido, em que você consegue 2 horas e avalia rapidamente também a resistência às drogas, que nós vamos discutir mais adiante. Nos casos duvidosos, a gente pode lançar a mão da cultura, mas vamos ser claros, do ponto de vista prático, do ponto de vista de prova, né, o diagnóstico é feito pela clínica, pela baciloscopia e pela radiografia de tórax. A gente sabe que a cultura ela é demorada, ela leva, mesmo nos processos automatizados, a gente leva em torno de 15 a 20 dias para a gente ter uma positividade. Né? Então, assim, o diagnóstico é basicamente feito pelo exame direto do escarro, pela baciloscopia e pela clínica e, claro, pela radiografia de tórax. E aí a gente vê, então, a relação direta, como eu falei. Então, o doente tem a clínica, tem o BAR ou o teste rápido positivo, o doente é tuberculose bacilífero ou positivo. Né? Isso é claro. Se o doente apresenta, enfim, a clínica com BAR negativo e o raio-x alterado, a gente diz que ele é tuberculose negativo. Mas ainda assim, se o doente apresentar a clínica toda, mesmo com BAR negativo, o teste rápido negativo, se a radiografia estiver alterada, ele tiver todas as características clínicas, no Brasil a gente acaba por tratar. Como não tratar? É melhor você fazer o tratamento do que você deixar de fazer o diagnóstico e efetivamente atuar naquela situação. Então, muitas vezes você acaba fazendo a prova terapêutica, mesmo você não conseguindo detectar com essa facilidade toda o BAR positivo, ou seja, o bacilo. Mas, do ponto de vista prático, o diagnóstico é feito pela clínica e pelo BAR positivo. Tendo, então, o raio-x alterado, não há dúvida do diagnóstico de tuberculose. Bom, e aí como é que você faz com a criança? Quer dizer, do ponto de vista de adulto, você estimula o escarro, você pede para ele fazer, ele já tosse, e aí você estimula a produção de escarro, você vai colher o material e vai fazer a baciloscopia. E muitas vezes, do ponto de vista do adulto, quando você não tem uma tosse muito produtiva, você pode estimular ainda assim
com a nebulização, uma nebulização ultrassônica, em que você consegue produzir partículas minúsculas, né, de hidratação, de água, para facilitar que esse doente consiga produzir escarro e você possa fazer a baciloscopia. E na criança? A criança, ela não consegue fazer o que a gente chama de escarrar. Ou seja, a criança não consegue fazer uma tosse produtiva e efetivamente produzir o escarro para você. Ela tosse e na hora que você pede para que ela elimine o escarro, ela mal consegue cuspir. Ela cospe. Na realidade, ela não consegue trazer o escarro a ponto de você conseguir medir. E conseguir uma produção de secreção que você possa fazer a leitura para fazer o diagnóstico. É claro que eu estou falando de criança aqui, mas também tem alguns adultos, por uma limitação, às vezes até de nível, né? Eles não conseguem fazer essa movimentação. Às vezes dependendo um pouco da idade, às vezes nem idade tão avançada, mas as pessoas têm dificuldade, como a gente vê na prática clínica, até de a gente fazer a ausculta, você pede para a pessoa respirar pela boca, ela não consegue fazer isso, uma coisa impressionante. Você pede para a pessoa respirar pela boca, ela se confunde, ela puxa pelo nariz, solta pela boca. Então, às vezes, as pessoas com alguma limitação, eu diria, cognitiva, também não conseguem fazer isso. E a criança, em especial, não consegue. Então, como é que a gente faz fazer o diagnóstico na criança? Claro que esse slide não serve para a gente enxergar, e a ideia era exatamente essa, porque a gente evoluiu com um resuminho no próximo slide, mostrando um grau de pontuação para a gente fazer o diagnóstico na criança. E como é que a gente escapa da dificuldade do escarro na criança? É muito simples. A criança consegue tossir e ela consegue, de alguma forma, eliminar a secreção pulmonar, só que ela não consegue exteriorizar esse escarro. Mas ela acaba por engolir aquele produto, ou seja, aquele produto do pulmão, do quadro infeccioso pulmonar. Então, o que se faz é fazer uma coleta de um lavado gástrico para poder colher o bacilo e fazer a baciloscopia. Então, o ponto-chave na criança é você fazer a coleta do lavado gástrico para você poder fazer o seu diagnóstico. E aí fazer a pontuação a contento, como a gente está vendo ali. Então, a pontuação a contento é basicamente isso. A clínica, que é a mesma clínica do adulto, vale 15 pontos. Do ponto de vista de pontuação, você tem 5, 10 e 15 no PPD e no raio-x de tórax mais 15 pontos. E aí você vai fazer o seguinte, quando você tem uma pontuação maior ou igual a 30, você tem um diagnóstico que a gente chama de possível. E maior ou igual a 40, você tem um diagnóstico muito provável de tuberculose. E aí, aquilo que eu falei, o auxiliar, o lavado gástrico, para você conseguir fazer a identificação da micobactéria na baciloscopia. Então, essa é a forma que a gente faz a abordagem na criança, do ponto de vista de pontuação e do ponto de vista de coleta do escarro, para a gente poder fechar o diagnóstico clássico como no adulto. Bom, muito bem, senhores, vamos falar então do tratamento. E aí, para falar do tratamento, a gente vai falar das principais drogas que eu já deixei aí em tela, que são a rifampicina, a isoniazida, a pirazinamida e o etambutol. E aí, como é que a gente chama esse esquema para todos, né? É o esquema RIP. E como é que a gente faz esse esquema RIP? A gente faz por 6 meses, dividido da seguinte forma: 2 meses do RIP mais 4 meses de RI. RI por quê? Porque a rifampicina e a isoniazida são as drogas mais importantes, sendo a rifampicina ainda mais importante porque a droga é efetivamente bactericida. E para quem então? Como eu já falei, para todos, e eu digo aí assim, crianças acima de 10 anos, porque a gente sabe que o etambutol pode causar algumas alterações, então ele é evitado esse esquema dessa forma em criança. Bom, muito bem. Então, como eu falei anteriormente, o RIP para todos durante 6 meses. O esquema 2 é o esquema RIP por 9 meses, da seguinte forma, com 2 meses de RIP mais 7 meses de RI. Agora, o que é importante também falar? Hoje em dia, a gente conseguiu englobar os comprimidos todos, quer dizer, melhor, todas as drogas num comprimido só, o que facilita importantemente o tratamento.
Ou seja, não tem nada mais difícil na aderência ao tratamento do que você ter que fazer várias drogas em vários horários. Então hoje você tem um esquema de tratamento que você tem um comprimido só com todas as drogas incluídas nesse comprimido. E esse esquema 2 é exatamente para a gente tratar uma situação mais grave, por um período, obviamente, mais longo, já que você tem que atingir a meninge, você tem que ultrapassar a barreira hematoencefálica. Então, você usa o tratamento RIPE por um período mais longo. E qual é o esquema apelativo? Como é que você faz um esquema apelativo? O esquema apelativo é aquele causado pela falência ou pela multiresistência. E esse esquema a gente costuma chamar de ELPET. E esse esquema a gente faz por 18 meses, já que você tem uma dificuldade com o uso das principais drogas. Então você acaba por substituir o esquema RI por a streptomicina. Essa é a base da troca, que a gente chama de esquema, entre parênteses, apelativo, para a multiresistência. Então o ELPET não é nada mais, nada menos que streptomicina, levofloxacina, etambutol e terizidona. Então, esse esquema a gente faz por 18 meses. Por que a gente faz por um período mais prolongado? Porque a gente acabou por desmontar o principal esquema que a gente faz para todos, que é o RIPE, com as principais drogas que eu falei, a rifampicina e a isoniazida. E que nós vamos rediscutir isso nos próximos slides. Bom, como é que a gente faz então? Eu já falei que a gente tinha a multiresistência ou a falência. Como é que a gente faz o diagnóstico da falência do tratamento? A gente tem que acompanhar o tratamento da tuberculose, eu diria diuturnamente, mas é praticamente impossível. Você é obrigado a pelo menos acompanhar esse doente a cada 15 meses e você vai fazendo a baciloscopia e o acompanhamento então dessa condição clínica. Se esse doente apresenta uma alteração clínica por algum momento e ele não fica completamente bem e apresenta uma baciloscopia que é de 1 a 3 positivo, essa baciloscopia. Se ela apresenta então de 2 a 3, ou seja, maior ou igual a 2, até o 4º mês, isso significa que esse doente está evoluindo com uma falência. Ou então, se esse doente apresenta uma baciloscopia negativa e volta a ter uma baciloscopia positiva e se mantém por 2 meses. Ou seja, esse doente volta a apresentar a produção de bacilo. Muitas vezes, mesmo durante a fase final do tratamento, esse doente pode apresentar alguns bacilos, porém isso não significa que ele tenha uma baciloscopia positiva, porque ele já não terá a clínica. Essa baciloscopia muitas vezes é de bacilos mortos. E aí a pergunta clássica, quanto tempo leva quando a gente começa o tratamento para esses bacilos morrerem, para esse doente não ser mais bacilífero? Apenas 15 dias. Então, é muito interessante porque, do ponto de vista prático, quando eu falo da infecção pós-primária, a gente tinha aquela preocupação inicial no quadro da BK de prima infecção, a BK primária, que a gente leva de 3 a 8 semanas, então expõe muito o organismo ao risco de disseminação. Na fase cavitária, o que acontece? Esse doente já foi apresentado na sua tenridade, ele já foi apresentado de alguma forma, por isso a gente chama de pós-primária, esse quadro infeccioso, e esse doente já foi apresentado e a resposta celular é mais rápida. Por isso aquela destruição toda que a gente viu na radiografia de tórax, que a gente viu naquela peça pulmonar. Então, assim, esse raciocínio de tratamento, ele é muito inteligente, porque nós estamos falando de uma pneumonia. A pneumonia você trata muito rápido. Né? Em 15 dias você não tem mais o doente, teoricamente, eliminando bacilo. Esse doente já não tem mais risco. Porque geralmente durante a vida, um doente bacilífero, ele pelo menos transmite para pelo menos 15 pessoas. Se eu começo o tratamento rápido, por isso a preocupação da gente fazer rapidamente o diagnóstico e transformar logo esse doente em não bacilífero. Porque senão ele continua transmitindo. Essa é a via principal da gente disseminar a doença. E aí a grande preocupação de você saber se esse doente está falhando ou não. Então, essa lembrança da baciloscopia maior ou igual a 2 até o 4º mês, significa que o doente mantém níveis de produção de bacilo por longo período. Porque a gente imagina que esse doente já não tem a produção de bacilo em grande quantidade já a partir do 15º dia. Acabou.
Ou se esse doente apresenta realmente a falência, o doente tinha uma baciloscopia completamente negativa na nossa evolução, e ele volta a ser positivo e se mantém positivo por mais 2 meses. E a grande discussão do ponto de vista de tratamento, que diferencia a tuberculose das outras pneumonias. Nós estamos falando de um bacilo que dissemina. Então você fala assim, eu tratei o bacilo, em 15 dias está tratado. A tuberculose está tratada do ponto de vista pulmonar, basicamente, assim, de produção bacilífera. Mas esse doente, por que a gente continua o tratamento por 6 meses? Porque a gente não pode esquecer que se esse doente, de alguma forma, reativou a doença, esse doente faz uma forma pós-primária, se ele reativa a doença por algum motivo, esse doente pode reativar essa doença em qualquer lugar do corpo. E aí a gente imita o tratamento, por exemplo, de outras patologias que acometem tecidos mais difíceis da gente chegar, como o ósseo, ou enfim, o próprio renal, ou enfim, outras regiões, a meninge também, a gente prolonga, porque são locais de mais difícil tratamento. Então, essa é a base. Do ponto de vista de pneumonia, tratamento 15 dias, você está com bacilo controlado. Mas você continua esse tratamento de forma prolongada, com a preocupação da gente atingir outras áreas, lembrando aquele período de disseminação na fase da primo-infecção. Bom, e aí, claro que quando você fala dessa situação de poucos bacilos, e que não significa falência, no final do tratamento, que são bacilos mortos, você não pode ter clínica. Óbvio, se o doente estiver pior, com febre, etc. e tal, é bem provável que você possa estar tendo realmente uma reativação ou qualquer quadro infeccioso novo. Mas, enfim, o doente com clínica você vai ter que realmente reavaliar, né? Porque você pode realmente estar diante de uma falência e você tem que enquadrar esse doente em alguma dessas situações de uma forma melhor. Mas, a princípio, você pode ter aqueles milhões de bacilos mortos que vão sendo eliminados e você ainda ter alguma baciloscopia positiva. Mas, claro, mantendo os critérios e muito menos, praticamente, muito menos a gente não pode deixar de falar, sem clínica. A gente não pode ter clínica. Bom, aqui embaixo, o Ministério da Saúde faz uma indicação que é interessante. Ou seja, quando você já começa a ter, a partir do 2º mês, você começa a perceber que o doente apresenta uma baciloscopia positiva maior ou igual a 2, significa que você está com uma grande chance de você estar evoluindo com uma falência do tratamento. Então, qual é a grande sacada do ponto de vista prático? Se você está apresentando isso, você suspeita que esse doente está evoluindo para uma falência terapêutica, e o grande risco é você ter um bacilo multiresistente, você já faz logo uma cultura no 2º mês e um teste de sensibilidade às drogas. Por quê? Porque se até o 4º mês esse doente continuar se apresentando dessa forma, como bacilífero, como falindo a resposta ao tratamento, você já está com tudo em mãos. Você já está com a informação da sensibilidade enfim, a cultura e a sensibilidade desse bacilo para o novo esquema que você pretende fazer. Então, esse é um pulo do gato que deve ser guardado. Muito bem. Bom, a gente falou do tratamento e agora vamos falar dos efeitos adversos das drogas, porque, é claro, são drogas que atuam por longos períodos, né, com atuação bactericida, antibiótico terápica, 4 drogas por período longo, é claro que você fica muito mais exposto aos efeitos colaterais. E quais são esses efeitos adversos? Então, basicamente, todas elas causam, de alguma forma, intolerância gástrica. Por uma questão clara, algumas drogas um pouco mais cáusticas do ponto de vista gástrico. Rifampicina, isoniazida, pirazinamida, todas são hepatotóxicas. Então, hepatotoxicidade é fator, enfim, sine qua non, não tem como você escapar disso. Todas as drogas são hepatotóxicas, algumas vezes você tem que fazer uma modificação do tratamento, nós vamos falar um pouco aí à frente. E vamos falar agora especificamente de cada uma dessas drogas. Então, a rifampicina, por exemplo, ela basicamente causa uma reação do tipo que lembra alérgica, podendo ter nefrite intersticial, asma, outras alterações tipo penias, quadro de alergia, gripe, uma reação basicamente lembrando um quadro gripal, uma reação alérgica,
Então a rifampicina, a gente não pode esquecer disso. A isoniazida, todo mundo já sabe, do ponto de vista de reumatologia, que ela pode fazer lupus-like. Então, isso todo mundo já mais ou menos guardou. E o que vem de novo é a neuropatia periférica, até pela a sua ação direta na vitamina B6. A pirazinamida é comum os quadros de uricemia e gota. E o etambutol, vamos tentar guardar um pouquinho, etambutol, alteração visual. Não é exatamente a mesma terminação, mas é uma tentativa de a gente facilitar, a gente guardar, porque muitas vezes isso é solicitado do ponto de vista de prova. Então, a gente havia falado, inclusive, anteriormente, da preocupação nas crianças com o uso de etambutol, porque pode ter alteração visual, muitas vezes mexendo até em gama de cor, etc. e tal, espectro de cor. Então, etambutol, alteração visual. E, por último, a streptomicina, como todo aminoglicosídeo, vai causar alteração renal e alteração auditiva. Então, esses efeitos adversos, a gente bate o olho aí no slide para tentar guardar. Então, rapidamente, rifampicina, basicamente um fenômeno tipo alérgico, gripe e tal. A isoniazida, neuropatia periférica e lupus-like. A pirazinamida, hiperuricemia e gota. O etambutol, alteração visual. Streptomicina, lesão renal e auditiva. Bom, e nos casos de intolerância? Como é que a gente faz para a gente lidar com as situações de intolerância às drogas? Sejam elas dos efeitos colaterais, como eu falei, sejam elas relacionadas a intolerâncias mais simples. Então, a isoniazida ou a rifampicina serão substituídas pela streptomicina. E aí o que acontece com o tratamento? Se você retirar a isoniazida, você vai ter que prolongar o tratamento por 9 meses. E se você retirar a rifampicina, você vai ter que prolongar o tratamento por 12 meses. Por aquilo que eu falei antes, são as duas drogas teoricamente mais apropriadas para o tratamento do bacilo. E aí, toda e qualquer alteração do esquema de tratamento passa por esse modelo. Então vamos lá. O próximo slide fala exatamente sobre isso. Então, eu fiz um esquema de uma intolerância, o esquema passa a ser, saindo a rifampicina, IP por 12 meses, como eu já havia dito antes. Saiu a R, fica por 12 meses. Com relação a isoniazida, você faz o REP por 9 meses, porque sai então a isoniazida e entra a streptomicina. Pirazinamida, você praticamente mantém um esquema, só como mantém as duas drogas principais, a rifampicina e a isoniazida, você faz o esquema REI por 6 meses, e no caso do etambutol, fica só o RIP, sem ser RIP, por 6 meses também, mantendo o modelo inicial, porque as drogas principais continuam. Você perde um pouquinho, mas você continua conseguindo fazer o tratamento. Muito bem. Situações especiais com relação a tratamento. A gestante, então, quando você faz o esquema RIP, que é o esquema clássico para todos os pacientes, no período clássico, você adiciona a piridoxina, vitamina B6, para compensar a alteração clássica relacionada ao tratamento com o esquema RIP. Então, como a gestante já tem uma necessidade maior, você já de antemão já começa a piridoxina. Do ponto de vista de HIV e AIDS, a grande preocupação é, basicamente, manter o esquema RIP. Como a gente sabe que inibidor protease, a gente tem uma reação que não é compatível fazer, aumenta citocromo P450 e aumenta a eliminação, enfim, a metabolização do esquema RIP, você tenta basicamente manter o esquema RIP e alterar o esquema do tratamento da AIDS. Então você entra com um esquema novo, inibidor da transcriptase reversa, com efavirenz, tentando manter então o esquema clássico de tratamento, o esquema RIP. Então a preocupação é sempre manter o nosso tratamento básico da tuberculose. Bom, do ponto de vista de lesão hepática, como a gente sabe que todos são hepatotóxicos e você tem aí então a lesão clássica que seria a hepatotoxicidade com alteração em TGO, TGP ou eventualmente alteração de bilirrubinas, você suspende e volta cada uma das drogas. Então, se você tem para poder definir qual é a droga que está te causando essa situação de intolerância. Então você faz o esquema e aí vê. Se aumentar de novo, então suspende tudo e vai aumentando uma a uma até você chegar à conclusão de qual é o esquema que está te causando. Dependendo do que for, você vai fazer aquela alteração conforme a gente falou anteriormente. Bom,
E se o doente não tem melhora e evolui para cirrose, você vai fazer o esquema EEO. O que seria o esquema EEO? Streptomicina, etambutol e ofloxacina, por 12 meses. Então, você tem hepatopatia grave, evoluindo para cirrose, você tem EEO. Então, vamos tentar guardar, porque é necessário esse tipo de informação para tomar decisão em algumas situações da vida e até do ponto de vista de resposta em prova, né, que é o nosso objetivo nesse momento. Bom, quando você tem intolerância gastrointestinal, é uma situação absolutamente, eu diria, relativamente simples. Basicamente é fazer o esquema HIP com a refeição, junto da refeição. O ideal é muitas vezes fazer separado, mas nesse caso, por intolerância gástrica, você fazendo com a refeição, você diminui um pouco essa intolerância, porque o doente terá que fazer o esquema. E do ponto de vista de neuropatia, a gente já sabe, é o uso da piridoxina, como a gente já falou anteriormente, lembrando aí o momento aqui do tratamento da gestante. Bom, tratamento da tuberculose no Brasil, prevenção e controle, né? Como é que é a prevenção e o controle da tuberculose no Brasil? A gente não pode esquecer a grande incidência na população em geral. Então, basicamente, a gente tem 4 itens aí a serem olhados, e um deles é o mais importante. Todos, eu tenho certeza que todo mundo já sabe qual é a resposta, né? Você vê aqui embaixo, a prevenção e tratamento da infecção latente com isoniazida, você basicamente está tratando só o indivíduo. Infecção latente, você não tem grande situação de doença ainda. Do ponto de vista de BCG, você também basicamente só está evitando as complicações mais graves. Você, na realidade, você não impede que o doente tenha o quadro da infecção. A gente sabe disso, a gente já estudou isso anteriormente. E do ponto de vista de busca ativa de contactante sintomático, com tosse, até ajuda, mas o que a gente está mais preocupado realmente é tratar os doentes bacilíferos, que é quem vai disseminar. Então, a grande preocupação é 15 dias sem produzir bacilo. Tratou e evitar que o doente fique bacilífero. Então, o grande ponto importante do ponto de vista de prevenção é isso. E, claro, informar, fazer a notificação do doente que apresenta o diagnóstico de tuberculose. Porque com isso você consegue isolar esse doente, você consegue começar a tratar mais rapidamente e informar a unidade de saúde sobre esse quadro infeccioso tão grave que acomete a população em geral. Muito bem. Vamos falar um pouco então sobre infecção latente. O que seria infecção latente? Basicamente, o que tem que se falar é que a primeira coisa para você definir que é uma infecção latente é que você não tem a clínica clássica da tuberculose. Ou seja, se você tem a clínica clássica de tuberculose, de infecção tuberculose pós-primária, você não tem uma tuberculose ativa, se você tiver, claro, você vai ter que tratar. Então, a princípio, você tem que afastar que você não tem uma tuberculose ativa. E se você tiver, é o esquema HIP o tratamento. Ou não é raciocínio de infecção latente. Infecção latente, você tem uma outra abordagem que nós vamos falar a seguir. Então, o mais importante para você definir é que você não tem uma infecção ativa. Então, afastar a tuberculose ativa, que se tiver, fazer o esquema clássico, RIP por 6 meses. Então, vamos lá. Como é que é essa atuação do ponto de vista de infecção latente? Basicamente, os recém-nascidos contactantes bacilíferos, eles vão ter que fazer isoniazida por 3 meses. Então, se ele tiver o PPD positivo maior ou igual a 5 milímetros, além daquele período de 3 meses, você vai fazer mais 3 meses de isoniazida. Se ele vier após esse recém-nascido, após o contato com o doente bacilífero, ele vier com o PPD, como mostra aqui o slide, negativo, você faz apenas a vacinação que ele já teria que fazer. Isso é a base inicial do ponto de vista de infecção latente e basicamente no recém-nascido, que seria o comum. Do ponto de vista de tratamento, né, você tem que fazer a isoniazida por 6 meses, como eu já mostrei anteriormente, que é o que a gente também faz no recém-nascido, nos quadros em que você tem pacientes
contactantes ou imunodeprimidos com PPD maior ou igual a 5 milímetros e que tenham situações de doença crônica debilitante, imunossupressora ou menor, imunodepressora. Então, esses doentes então terão que fazer o tratamento por 6 meses. Os doentes com PPD maior ou igual a 10 milímetros, com vacinação menor que 2 anos, doença debilitante, insuficiência renal crônica, diabetes, silicose, esses doentes também terão que fazer isoniazida por 6 meses. Bom, a gente tenta lembrar sempre que esse quadro de infecção latente, ele significa um risco iminente de evoluir com a infecção pós-primária. Um quadro de reativação de uma situação antiga, ou seja, o doente imunodeprimido, ele corre o risco de voltar a apresentar aquele quadro que ele fez lá no início da vida dele. Ou seja, de reativar a doença. Então, você já sabendo disso, por exemplo, em alguns casos, você já vai de antemão começar a profilaxia, entre aspas, o tratamento. Então, vamos ver a seguir. Do ponto de vista de viragem tuberculínica também, você tem uma viragem tuberculínica e o doente com PPD maior ou igual a 10 milímetros, você vai fazer o tratamento por 12 meses. Porque você sabe que esse doente está correndo um risco grande. Do ponto de vista de HIV, você tem uma situação mais especial ainda. Por quê? Porque dependendo da situação desse doente, você sabe que esse doente vai evoluir com o imunocomprometimento da doença. Esse doente vai piorar a sua resposta celular. Então, você sabendo que esse doente teve contato, tem cicatriz, etc. e tal, você já vai fazer a isoniazida, porque você não quer que o doente abra o quadro de tuberculose, somado aí a um quadro tão grave quanto o início do tratamento do HIV. E você evita que esse doente apresente o quadro e você seja obrigado a fazer o tratamento completo. Então, o HIV que apresenta 5 milímetros ou mais, ou você pode ter menos de 5 milímetros, mas tiver uma história prévia de PPD positivo, significa que esse doente já teve contato, então ele está correndo um risco. Então ele pode reativar a doença. Qual é a outra situação clássica? Ele ser contactante de bacilífero, como a gente já falou anteriormente, e ele já apresentar aí esse PPD, porque ele é contactante, já foi contactante, ou ainda ele apresentar cicatriz radiológica do tuberculose, não tratado. Então é claro que esse doente tem uma chance enorme de reativar a doença. Então, portanto, ele fará o tratamento, como a gente disse aqui anteriormente, dessa infecção latente. Bom, vamos tentar fazer um resumo, então, do que eu falei sobre tuberculose. Então, basicamente, o tratamento, como eu já mostrei exaustivamente, é o RIP 6 meses, feito para todos. O esquema 2, o RIP 9 meses, aqueles quadros de meningite, tuberculose. O apelativo a gente chama do ELPET, feito para os doentes que apresentam resistência, né? Bom, e do ponto de vista de intolerância, a gente usa aquela regra do I ou R por E, por streptomicina. E, então, se a gente tira a isoniazida, a gente faz por 9 meses, e se tira a rifampicina, a gente faz por 12 meses. Do ponto de vista de infecção latente, então é aquilo que eu já falei, o recém-nascido, quando ele faz, se ele apresentar o PPD positivo, você vai fazer a isoniazida por mais 3 meses, e no PPD negativo, você vai fazer a vacinação com BCG. Do ponto de vista de tratamento, então, maior ou igual a 5 milímetros, contactantes imunodeprimidos, e maior que 10 milímetros, vacinados a menos de 2 anos e doenças debilitantes. E o HIV, então, com aquelas situações específicas do HIV, pelo risco dele reativar a doença, pela sua queda da sua qualidade de resposta imunológica, principalmente celular, que a gente não pode esquecer que os linfócitos estão acometidos pelo vírus HIV. E então, se esse doente apresenta PPD prévio positivo, ele já foi contactante, ou ele tem cicatriz prévia de tuberculose, esse doente não pode deixar de fazer o tratamento com isoniazida.